Você pode erguer suas mãos o mais alto que você puder e começar a entronizar esse nome santo que é Jesus. Entronize esse nome, Jesus. Levantadas, cante a Ele. A ti fazemos o trono de louvores. A ti fazemos o trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, Jesus, entronizamos, declaramos que és Deus, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. a ti fazemos um trono. A ti fazemos um trono de louvor. Só a ti, Senhor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Sim, vem. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Nessa manhã, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Tudo que vem de Deus é bênção. Tudo, tudo, tudo. Então levante a sua Bíblia, abençoada, porque veio do Senhor e a palavra dele. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra, a bênção da Tua palavra para os nossos corações. Que nesta manhã, mais uma vez, ela nos edifique, ela nos console, nos exorte. Tu conheces os corações que estão aqui buscando uma resposta, buscando uma bênção, buscando a Tua intervenção. Conceda-me, Pai, sabedoria, graça, para trazer a Tua palavra aos corações nesta hora, segundo a Tua vontade, Pai. Que não sejam meras palavras em meus lábios, mas a Tua palavra, trazendo também salvação, reconciliação e vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nessa manhã eu quero plantar no seu coração essa semente,
A palavra de Deus é a semente. Nosso coração é o terreno. É quando o nosso coração é essa terra boa, onde a semente cai, ela vai florescer, porque o Espírito Santo é que faz a semente florescer. É o ano da bênção. Mas a bênção, ela pode ser apenas algo pontual, alguma coisa bem específica, mas você pode viver abençoado. É diferente. Existem pessoas que recebem apenas uma bênção, mas o mais importante é você sempre ter essa compreensão, quando você pode dizer: eu sou abençoado. Vamos falar? Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E eu quero que você abra comigo 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. E nós vamos encontrar nesse episódio não apenas orientações, não apenas caminhos de milagres, mas nós vamos aprender a viver realmente 2012 como o ano da bênção, tirando desse texto uma mensagem para o nosso coração, principalmente naqueles momentos quando você não apenas precisa da bênção, mas você precisa ser um abençoador. Diz assim a palavra, 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nesse texto, se nós não tivéssemos a Bíblia todinha, tão bela como nós a temos, se tivéssemos apenas esses 7 versículos, você teria nesses 7 versos não apenas caminhos, mas ao mesmo tempo como se fosse assim uma chave para você usá-la durante toda a sua história, não apenas para ser abençoado, mas para você também ser uma bênção. Muitas pessoas que estão aqui hoje, como em todos os lugares, buscam em Deus a solução para os seus problemas. Normalmente o pastor André tem uma frase que ele usa muito, dizendo assim: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Vamos falar essa frase do Dedé, que ela me abençoa muito. Vamos falar juntos? Não diga para Deus, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Olha e fale para o irmão essa verdade. Diga para o meu irmão. Não, aponte para ele, aponte para o rosto dele. Ele precisa ficar com essa verdade. Diga para ele: meu irmão, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, mais uma vez, para você não esquecer. Meu irmão, não diga para Deus o tamanho do seu problema,
Mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Você pode aplaudi-la. Deus é maior. Deus é maior. Muitas vezes você fica falando para Deus o tamanho do seu problema. E gasta horas e horas e horas e horas e horas e horas dizendo: é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Querido, diga para o problema o tamanho do seu Deus. Quase sempre, de uma forma ou de outra, nós nos deparamos com problemas e situações na nossa caminhada. Mas sabe, quando nós elevamos nossos olhos e contemplamos esses montes, muitas vezes são montes mesmo assim, de problemas terríveis. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá a bênção? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas sabe, muitas vezes, apesar de termos o conhecimento que Deus pode resolver qualquer problema, muitas vezes nós ficamos assim, esperando o Senhor, mas nós temos que ter algumas atitudes que nós devemos tomar junto a Deus, para que a bênção, a solução venha, posso dizer assim, de uma maneira mais rápida para a nossa vida também. Eu quero trazer uma palavra bem prática para os irmãos nesta manhã. Como proceder para alcançar a nós de uma forma assim mais eficiente a vitória, a bênção em nossa vida. Não existem fórmulas, mas existem atitudes que nós devemos ter. E a primeira coisa, nós precisamos identificar o problema. Identificar. Normalmente quando você encontra alguém e diz: eu quero uma bênção. Eu quero uma bênção. Tudo bem. Deus sabe, porque Deus é Deus. Mas você precisa identificar. É como você, quando vai ao supermercado, você pode dizer assim: eu vou fazer compras. Não está errado. Mas quando você diz: eu vou comprar 10 quilos de arroz, eu vou comprar 5 quilos de açúcar, eu vou comprar 28 quilos de abobrinha, você determina. Você, de uma forma clara, você especifica, não é assim? E Jesus nos ensinou algo, como nós devemos fazer. Continue com o texto aqui, mas vamos ler em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, do verso 9 até o versículo 13. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, do verso 9 ao versículo 13. Diz assim a palavra. Lucas 11, 9 a 13 diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós temos visto que a primeira coisa que temos que fazer é identificar o problema. Ou seja, Jesus diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Jesus aqui, ele identifica, olha o versículo 11. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ele especifica, olha a palavra, pão, peixe e ovo. Vamos falar? Pão, peixe e ovo.
Ele não diz que essas coisas nós não devemos pedir. Ele diz exatamente isso. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Quanto mais o Pai Celestial. Então, quando você determina, ou seja, especifica a sua bênção, eu estou precisando de peixe, eu estou precisando de pão, eu estou precisando de ovo. Ou seja, você pode dizer: Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. É algo tão genérico, muito grande. Mas é para você ver a própria intervenção do Senhor. Ou seja, identifique o problema. Ou seja, o que é identificar? É nomear de uma maneira assim clara, específica. Vamos para o 2 Reis capítulo 4. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. O problema dessa mulher era um problema financeiro. O problema dela era um problema financeiro. Não era um problema de saúde. Não era um problema de moradia. O problema dela era um problema financeiro. Agora, identificá-lo é algo muito mais profundo, aparentemente mais complicado. Você precisa identificar qual é o problema que te atormenta. Qual é o problema que você quer que nesse ano se transforme numa bênção. O problema dessa mulher era financeiro. O problema do genro do irmão Roberto é um problema o quê? De saúde. O outro está vivendo um problema no casamento. O relacionamento está assim, adoecido. O outro está vivendo um problema que é com o filho que está envolvido nas drogas. Ou seja, algo que nós temos que fazer, algo assim, é identificar. Nós precisamos, o problema da viúva, apesar dela ser crente, tinha uma dívida. Eram compromissos financeiros, o marido morreu, e a única forma de pagar aquela dívida era que seus filhos fossem levados como escravos. Ou seja, eles iriam trabalhar como escravos para que a dívida um dia pudesse ser resgatada. Muitas vezes tem pais, de uma maneira inconsequente, deixam como herança, pais que deixam como herança problemas, em vez de deixar bênçãos. Quando esse homem morre, deixa para os filhos uma situação desesperadora. Deixa uma situação que a mulher estava ali vivendo e dizendo: e agora? Ela sabia muito bem o problema que estava enfrentando, sabia também o que queria acontecer, mas mesmo assim ela fez algo. Ela confiou no Senhor. Diz aqui que ela procurou um homem de Deus, um profeta. Ela procurou Eliseu. Ela identificou o problema. E ela disse: eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar o Senhor. Ou seja, quando ela identificou o problema, é esse. Eu não tenho a solução que me oferecem não é a melhor, porque todo problema tem uma solução. Todo problema tem. Agora, a solução para aquele problema não era a melhor solução. Ela viveria sozinha, os filhos em uma terra distante, vivendo como escravos, até o resgate da dívida. Algo que você precisa fazer depois de identificar o problema, você precisa ser sincero com Deus
e com você mesmo. Ou seja, você não precisa de forma alguma esconder as coisas. Seja sincero com Deus. Seja sincero com você mesmo. Olhe no capítulo 4, versículo 2. Mude aí o texto aí, Guilherme. Diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ela procura Eliseu, Eliseu imediatamente não tinha solução do problema. Ele não quis enrolar aquela mulher. Ele respondeu com uma pergunta: o que hei de fazer? Olha o versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Se ela já tinha identificado o problema, ela teria uma resposta. Muitas vezes, pessoas têm tanta dificuldade na solução, porque ela não consegue identificar o problema. E se ela não consegue identificar o problema, muitas vezes ela chega diante de Deus, diante de profetas de Deus, diante de pessoas preciosas de Deus, ou ela mesma diante do Senhor, mas ela não consegue ser sincera. Ela enrola. Mas a mulher disse assim: tua serva não tem nada em casa. Muitas vezes nós usamos no nosso vocabulário brasileiro uma expressão: como é que vai? Vai mais ou menos. Quando a coisa não está nada mais ou menos, está ruim, está podre, está ruim. Como é que vai? Vou mais ou menos. Não existe, para o cristão não existe essa palavra mais ou menos. Existe a palavra mais e menos. Existe mais fé, mais esperança, mais amor, mais confiança, mais entrega e menos incredulidade, menos pecado, menos isso, menos aquilo outro. Não é mais ou menos, é mais e menos. Mas essa mulher foi sincera. Ela abriu o coração e disse: tua serva não tem nada em casa, nada. Ele perguntou: o que eu posso fazer? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo para ela: meu Deus, qual vai ser a resposta? O que eu posso fazer? Eu creio que naquela hora, Eliseu fecha e diz: Senhor, fala-me, Senhor. Eliseu apresenta aquela situação ao Deus, O problema daquela viúva estava ali, mas ele não viu uma solução imediata para o problema. Muitas pessoas ficam orando assim: Senhor, faça cair, Jesus, faça cair um baú cheio de dólares, Senhor. Não é o caminho de Deus. Senhor, me abençoe, Senhor, para eu ganhar na Mega Sena, Senhor. Sabe, Deus nunca vai trazer a bênção dele para soluções que não venham do coração dele. Deus não abençoa aquilo que não vem do coração dele. É algo tão diferente, Uma atitude sábia é sempre agir com sinceridade ante Deus. Não é errado, querido, você ter dúvidas. Não é errado você ter esse tipo de insegurança, desde porque você se apegue ao Senhor, buscando a resposta e a segurança nele. Ela diz: tua serva não tem nada em casa. Tem nada. Só tenho uma botija de azeite. Quando ela disse isso, uma botija de azeite, ela encontra aquilo que é o terceiro ponto para nós vivermos a cada dia
a bênção do Senhor. Ofereça para Deus o que você tem em suas mãos. Vamos falar juntos? Ofereça para Deus o que você tem em suas mãos. Outra vez. Ofereça para Deus o que você tem em suas mãos. Ela queria resolver um problema insolúvel. Ela identificou o problema, certo? Ela foi sincera, ela não enrolou. Ela disse: eu não tenho nada. Mas agora, ofereça para Deus o que você tem em suas mãos. A viúva não tinha muito nas suas mãos, apenas uma botija de azeite. Diante da pergunta do profeta, ela chegou ao ponto de dizer: eu não tenho nada. Mas você nunca vai encontrar alguém que realmente não tem nada. Ela tinha apenas uma botija de azeite, não importava se era um tamanho grande, pequeno, podia ser apenas, podia ter ali 2 gotas apenas, uma colher de azeite. Ou seja, não importa o tamanho, ofereça para Deus o que você tem nas suas mãos. Quando ela disse: eu não tenho nada, talvez ela pudesse pensar assim: eu não vou falar que tem um pouquinho de azeite, isso não vale nada. Eu falar que só tenho em casa um pouco de azeite, uma botija de azeite pequenininha, mas o que é isso? Não vale nada. Isso não é nada. Eu tenho até vergonha de falar que eu tenho, tudo que eu tenho em casa é apenas uma botija de azeite. Uma das coisas que muitas vezes o nosso orgulho impede a bênção do Senhor é quando nós desprezamos aquilo que Deus nos deu. Pode ser uma colher de azeite, mas se foi Deus que nos deu, eu preciso sempre saber quem me deu. Nunca despreze o que Deus te deu. Nunca considere aquilo que Deus te deu como nada. Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda na vida de serem abençoadas porque elas desprezam aquilo que elas têm, aquilo que Deus deu. Ela diz: eu não tenho nada. Mas nesta hora, quando ela disse: eu não tenho nada, ela lembrou: eu tenho uma botija de azeite. Só isso que eu tenho. 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 Só isso que eu possuo. Valorize aquilo que Deus tem te dado, por menor que pareça aos seus olhos. Porque sabe, com pequenas coisas nas mãos, os servos de Deus, quando você lê aqui na Bíblia, eles fizeram coisas assim, tão maravilhosas, tão maravilhosas. 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Davi, 1 Samuel capítulo 17, o versículo de número 40 diz assim: Davi tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de uma funda, foi chegando ao filisteu. Tudo que Davi tinha para ir lutar contra aquele gigante, que era? Era a funda e aquelas pedras. Ele tentou usar uma armadura, porque todos diziam: não, para lutar com o gigante, você precisa ter armadura e tal. E tinha lá o rei Saul, e o Saul colocou a armadura no Davi, e o Davi começou a andar com aquela armadura, e ele disse: que isso aqui é para Saul, eu sou eu. Sabe, algumas vezes você quer resolver o seu problema usando a armadura do Saul, usando a solução do outro, mas a solução do outro é dele, não é a sua. É por isso que cada pessoa é diferente. Olha para o irmão que está ao seu lado. Diga para o seu irmão: meu irmão, quando Deus me fez, Ele quebrou a forma. Eu sou único.
Não tem ninguém igual a mim. É algo diferente. Muitas vezes a estratégia de Saul tinha armadura. Davi, quando coloca aquela armadura, ele não consegue andar com ela. Ande na luz que Deus tem te dado. A solução para o seu problema é diferente da solução do outro. O gigante estava ali. Como Dedé diz, não olhe para o tamanho do gigante. Olhe para o tamanho, Senhor. Ele é maior do que o gigante. Você conhece a história. Em Juízes capítulo 7, o versículo de número 16. Juízes, capítulo 7, versículo 16. Nós encontramos aqui aquele episódio de Gideão, quando ele vai lutar contra os midianitas. E diz assim a palavra, Juízes, capítulo 7, o verso de número 16 diz: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Tudo que eles foram, Gideão e os seus 300, foram levando o quê? Tochas, cântaros e uma trombeta. Como? Diante de uma batalha, diante de um problema, o que eles tinham? Eles tinham aquilo que Deus havia dado. Se eles fossem para aquela batalha, os 33 mil soldados, com espadas do jeito que estavam, para resolver aquele problema, eles teriam sido dizimados. Mas eles foram. O que tinha? Não tinha nada. Cântaro, artoches, trombetas. E você conhece a história. Tudo na vida é como termina, é que se conta. No livro de Juízes ainda, capítulo 15, o versículo 15, você encontra um momento quando Sansão, diante de 1000 homens, diz assim o texto, achou uma queixada de jumento ainda fresca, à mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Ah não, eu só vou lutar se for com espada. Não. O que ele tinha nas mãos? Era uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento. O que você tem? Olhar para uma queixada de jumento, isso não é arma, não é afiado, não é nada. O que você tem? Nada. Não, eu tenho uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento, o problema dele foi resolvido. Ele sozinho, contra 1000 homens que vieram contra ele. Quando você lê Neemias, Jerusalém tinha sido destruída. Jerusalém tinha sido arrasada, uma situação tão terrível. Olha o que está escrito em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, o verso 11 termina dizendo: nesse tempo eu era copeiro do rei. O que Neemias tinha nas suas mãos? Um copo. Fale comigo. Um copo. Tudo que ele tinha era um copo. Tudo que ele tinha era um copo. E Neemias, o sonho dele era reconstruir Jerusalém, era reconstruir as muralhas de Jerusalém, mas ele estava desterrado. Tudo que ele tinha era o quê? Um copo. Olha no capítulo 2, verso 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Aí ele vai descrevendo. Os muros foram reconstruídos. Agora Neemias tinha apenas o quê? Só um copo. Era o copo do vinho que ele servia ao rei. Jerusalém foi
reconstruída. Quando Elias sobe, deixa o manto para Eliseu. Eliseu toma um manto, as águas do Jordão se abrem. Quando Moisés, saindo com o povo de Israel do Egito, ao momento, quando o primeiro obstáculo existe, o Mar Vermelho, e Moisés para, e ele diz: e agora, Deus? E agora? O Senhor disse: diga ao povo que marche. E diz o texto que Moisés levantou a vara. O que Moisés tinha nas mãos? Era uma vara. Era uma vara. O povo viu Moisés levantar aquela vara. O mar se abre. O que você tem nas mãos? Quando os discípulos, diante daquela multidão, mais de 5.000 homens famintos, sem contar as mulheres e as crianças, é levado para diante de Jesus, o menino, tudo que eles encontram no meio daquela multidão de alimento, apenas um menino com 5 pães e 2 peixes. E os discípulos disseram: mas o que é isso? Diante de um problema tão grande, o que é isso? Nós precisamos de comida, 5 pães e 2 peixes, o que é isto? Nós temos uma facilidade tão tremenda de desprezar as pequenas coisas. Nós achamos que a solução vem, vai cair de paraquedas. O que você tem? 5 pães e 2 peixes. É nas mãos de Jesus, ele começa a multiplicar. São 5 pães e 2 peixinhos, mas ele começa a multiplicar. E quando ele multiplica, sempre vai sobrar. Diga para o seu irmão: sempre vai sobrar. Outra vez: sempre vai sobrar. Outra vez: sempre vai sobrar. A bênção do Senhor em nossa vida é mais do que abundante. É mais do que abundante. Não é apenas só para cobrir a necessidade. É mais do que abundante. Quando Ele dá o pão, Ele dá a manteiga. Diga para o seu irmão: quando Ele dá o pão, Ele dá a manteiga. Os discípulos disseram: não tem nada. Não tem nada. Mas os 5 pães e os 2 peixinhos alimentaram a multidão. A quarta coisa: aprenda a receber a ajuda dos outros. Fale para o seu irmão: aprenda a receber a ajuda dos outros. Muitas vezes nós temos muito orgulho. Diga para o seu irmão: meu irmão, não seja orgulhoso. Quando doer, fala: está doendo. Não, fala para ele. Quando meu irmão estiver doendo, fala: está doendo. Você tem que dar um grito. Você tem que dar um grito. Eliseu não disse assim: Deus, envia teus anjos. Bem, Deus pode mandar os anjos em tantas vezes. Mas olha como que ele disse. Olha o verso 3. 2 Reis 4. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Nós devemos aprender a ver os sinais de Deus. E saber que Deus usa tudo, Ele usa todos para nos abençoar numa provação. Muitas vezes Ele vai usar aquele seu colega de trabalho, Ele vai usar aquele vizinho, até mesmo um estranho na rua, alguém que você nunca viu. Ele vai dar a resposta para você que espera em Deus. Não seja orgulhoso, meu irmão. Muitas vezes pessoas dizem assim: não, querido, quando está doendo, grita assim: ai, fale comigo, ai. Você acha que os outros estão sabendo o que você está passando? Então não. Quem sabe você está aqui, mas seu coração está desse tamanhozinho.
Você saiu de casa, seu esposo brigou, xingou, pisou, falou, mordeu. Você veio. Aí você fica assim, Deus, quantas vezes você precisa, meu irmão? Você precisa ter. Essa mulher foi e bateu na porta, mandou os meninos irem lá, vão na casa dos vizinhos. Vão na casa dos vizinhos. Ah, mas eles não são crentes, querido. Vizinho é vizinho. Sabe, nós temos que aprender a receber ajuda dos outros. Foi isso que ela fez. A quinta coisa, que é um princípio que nós não podemos jamais esquecer: não perca a sua intimidade. Sabe, tem coisas que você deve fazer e todo mundo vai ver. Mas tem coisas que você não pode deixar as pessoas verem, entrarem na sua intimidade. No verso 4 diz assim: então entre e feche a porta sobre si, sobre teus filhos. Fecha a porta. Não precisa deixar ninguém ver. O problema é você, seus filhos, então só eles. Sabe, não conte para as outras pessoas, não. Não é porque os vizinhos ajudaram a viúva que eles poderiam meter ali a mão na vida pessoal dela. Ela podia ter permitido que os vizinhos entrassem na casa dela. Podia ter chamado os vizinhos, aquela vizinha, lá a dona Maricota, que emprestou 8 tambores para ela. Ah, podia ter chamado lá a dona Joana, a dona Bertona, podia ter chamado lá, não sei o nome delas. Aqueles que te emprestaram, você não pediu, você vai devolver. Mas não deixe as pessoas entrarem na sua intimidade. É só você e sua casa. Tem coisas que é para você abrir para todo mundo. Abrir. Nossa irmã celebrando 90 anos, isso é para contar para todo mundo. Conta para todo mundo. Mas tem coisas, querido, que é você. É só você. Sabe, é preciso isso. É natural muitas vezes que durante o problema você expõe a bênção, a necessidade dela para outras pessoas que estão à sua volta. Mas não comece a dizer para os outros o seu problema, para aqueles que você sabe que não podem te ajudar, porque eles vão escarnecer de você. A mulher precisava era de vasos, vasilhas vazias. Ela sabia quais vizinhos ela iria procurar. Não comece a contar a sua necessidade para todo mundo, nem mesmo para os seus irmãos na fé. Muitas vezes você vem para a igreja com aquela carinha assim, lá de aquele olho parecendo olho de peixe morto, assim, que olha assim para você, querido, sabe? Não se faça de vítima no meio dos irmãos, porque isso impede muitas vezes essa compreensão. Sabe, durante aquele momento ali do milagre, da bênção, ela estava sozinha, com seus filhos, trancada no seu quarto. Agora observe, nem Eliseu, o profeta, o homem de Deus, estava ali. O milagre virá através do homem de Deus. Querido, o milagre vem é através de Deus. Ah, se o homem de Deus não estiver ali, o milagre não vai acontecer. Não. Porta fechada. Porta fechada. Agora é você e Deus. Agora são só vocês. Sabe por que que a porta tem que ficar fechada? Abra comigo.
Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 40 e 42. Lucas capítulo 8, verso 40 até o 42. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, ele suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. No meio da multidão, as pessoas estavam apertando Jesus, mas apenas uma mulher tocou em Jesus. Tinha muita gente curiosa. Tem gente que quer ver só o espetáculo. Agora olha no capítulo 8, verso 49. Do 43 até o 48, Jesus cura aquela mulher com fluxo de sangue. O verso 48, então lhe disse, falando com Jairo, falou para a mulher: vá, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. No meio daquela multidão, quantas pessoas estavam ali que não tocaram? Alguns apenas estavam apertando. Agora, verso 49. Falava ele ainda, ou seja, a multidão estava ali, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. Tinha uma multidão, tinha os 12 apóstolos, tinha aqueles 70 que ele tinha enviado, tinha muitos ali. Olha o verso 51, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Por quê? Se você olhar aqui no verso 49, um grupo chegou para Jairo e disse: olha, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Por quê? A intimidade, meus irmãos. Feche a porta. Se abrisse a porta para aqueles que não estavam crendo, eles iam falar o quê? Jairo, você tem que preparar agora o caixão, as coroas de flores, o sepultamento, ela já morreu. Os outros iam dizer assim: morreu, está morta, acabou, não tem mais jeito. Sabe, fecha a porta. Fecha a porta, porque vai entrar muita gente que não crê como Jesus. Existem muitos aqueles que vão apenas para atrapalhar. E Jesus estava dizendo: não temas, crê somente, ela será salva. Não temas, crê somente. Olha o verso 52. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Verso 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Não precisa contar, porque a menina agora, ela estaria andando, viva, o coração pulsando. Precisa contar aquilo que as pessoas estão vendo. Não precisa contar. Tudo na vida é como termina, é que se conta. A coisa que nós aprendemos, a questão da intimidade, é que ela aprendeu a não depender do profeta para multiplicar o azeite. Deus usou as próprias mãos dela. Existem pessoas que vivem numa dependência do homem de Deus. Deus quer que apenas você dependa dEle.
o poder da sua oração, o poder da oração daquele, o poder repousa é no nome de Jesus. O poder repousa ali. E a última coisa, a penúltima, aliás, esteja pronto. Esteja pronto para receber mais de Deus. Sabe por quê? Olha aqui o versículo de número 6. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Foi a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Ou seja, ela continuou crendo que Deus podia fazer, como diz a palavra, infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ela continuou crendo, ela disse: chega-me aqui mais uma vasilha, chega-me aqui mais uma vasilha, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Sabe, a viúva, ela queria continuar enchendo as vasilhas, porém não havia mais o que? Vasilhas vazias para ela encher. Querido, não contente com pouco. Não contente com pouco. Chegue-me aqui mais uma vasilha. Chegue-me aqui mais uma vasilha. O problema não foi que o azeite acabou. Foi que as vasilhas vazias acabaram. Você sempre tem que ver Deus como a fonte de tudo para o seu coração. É necessário que você tenha fé, ter esse espírito empreendedor, conquistador. Esteja sempre pronto para novos desafios. Sabe, sempre mais vasilhas vazias. E agora a última coisa. Entenda por que Deus te abençoou. Entenda por que Deus te abençoou. O versículo 7. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Entenda por que Deus te abençoou. Deus não cura uma doença só por curar. Nós oramos hoje por tantas pessoas enfermas. O Senhor vai curá-las. Mais cedo ou mais tarde, elas vão morrer. Agora entenda por que Ele curou hoje. Entenda por que houve essa intervenção. Porque haverá um dia em que essas pessoas, todas pelas quais nós oramos, vão morrer. Isto, se o arrebatamento não vier antes da partida. Deus não faz um milagre só por fazer. A fidelidade a Deus consiste também em voltar a Deus com as bênçãos e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que eu faça agora que eu adquiri esta bênção do Senhor? O que o Senhor quer que eu faça agora que eu adquiri essa vitória? Abraão recebeu Isaac. Isaac veio como um milagre de Deus. Mas houve um momento que Abraão teve que entender por que o Isaac nasceu. Por que aconteceu aquele milagre? Por que veio aquela criança? Deus pediu o sacrifício. Abraão foi provado. E a prova sempre é a fidelidade a Deus. A fidelidade. Eu sei que Deus tem uma vitória garantida para a sua vida, meu irmão. Uma vitória para todo crente fiel a Ele. Esteja, querido, orando ao Senhor, pedindo realmente que as janelas dos céus continuem abertas sobre a sua vida e receba
aquilo que Ele tem. E o momento precioso da nossa reunião é agora. Você vai se colocar em pé, os músicos tomem seus lugares. Quero que você dê a mão ao seu irmão. Olhe para mim. Não existe um mecanicismo na fé. Não é você cumprir esta equação que você vai ter esse resultado. O mundo espiritual é diferente. Dê a mão ao Santo de Deus que está aí perto de você. A história dessa mulher, os princípios que estão aqui, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas agora vamos ver esses 7 itens, como se fosse 7 passos, como se for, não importa o nome que você vai dar. Primeira coisa, identifique o problema. Todo problema tem solução. Fato não tem solução. Quando você faz a diferença entre problema e fato, se seu sapato furou, isso não é um fato, isso é um problema. Mais dia, menos dias, você compra um sapato novo. Se sua perna foi amputada, aí é um fato. Perna não cresce, a não ser um milagre de Deus. Fato é aquilo que não tem solução. Não tem. Não tem. Humana, natural. Todo problema tem solução. Ah, sua casa está com goteira. Isso não é um fato, é um problema. Troca a telha, vai consertar. Agora, o prédio desmoronou todinho, é um fato. Você precisa erguer tudo de novo. Muitas vezes nós transformamos o problema em um fato. Para Deus, não. Identifique, seja objetivo. Se alguém pedir um ovo, um peixe, um pão. Porque nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se o filho pede um ovo, eu vou dar para ele? Não, eu vou dar aqui, ele está pedindo ovo. Se ele pede peixe, se ele pede pão. E Jesus usa exemplos absurdos. Pede ovo, vai dar escorpião. Pede pão, vai dar serpente. Não é assim. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Identifique, meu irmão. Se seu casamento está vivendo uma situação, você sabe qual é. Você consegue identificar aqui que está o problema. Nosso problema está aqui. Está aqui. E muitas vezes é coisa assim tão pequenininha, tão nada, mas aquilo vira uma confusão que destrói vidas. Identifique. A segunda coisa, o que nós temos que fazer? Seja sincero com Deus e com você mesmo. Não tenha vergonha nenhuma de falar, eu não tenho nada. Seja sincero com você. Muitas vezes tem gente que vive de aparência. Aparência é aparência, você se conhece, seja sincero com você. Você não precisa provar nada para ninguém, para Deus. Deus te conhece. Seja sincero com você. E a terceira coisa, ofereça para Deus o que você tem em mãos. Que a mulher tinha apenas ela com uma botija de azeite. Só isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Do que sobrou, o que sobrou? Ela dizendo, não sobrou nada, o que sobrou não tem valor algum. Eu estou vendo esse problema, meus filhos vão viver como escravos, para que a dívida fosse paga, o problema resolvido, mas eu vou ficar sozinha sem meus filhos, sem ninguém. Ofereça a Deus o que você tem. O que você tem? Sabe o que você tem? O que sobrou? E você viu aqui os homens de Deus, eles tinham nada. Uma queixada de jumento, uma funda, uma vara. Barnabé tinha um terreno,
Ele disse: o que eu vou fazer com esse terreno? Eu sou sozinho. Vou dar para a igreja esse terreno, ficar pagando IPTU a vida toda. E aquele homem se tornou uma bênção nas mãos de Deus. O que você tem? Ofereça a Deus o que você tem. A quarta coisa, aprenda a receber a ajuda dos outros. Esse irmão que você está segurando a mão dele, diga para ele: meu irmão, um homem sempre falando para um homem não fala para a mulher, não sei sua mulher, hein? Sua esposa. Diga para ele: meu irmão, eu preciso de você. Eu preciso receber a ajuda dos outros. Eu preciso receber a ajuda dos outros. Preciso receber. Sabe uma coisa que para mim é tão bom quando as pessoas me corrigem? E como que eu preciso? Eu me lembro que um dia eu estava visitando um pastor. E na conversa eu disse assim: ô querido pastor, fazem 10 anos que aconteceu isso. Aí eu terminei a conversa toda. Aí na hora de sair, de despedir, ele virou para mim e disse: vem cá, Márcio. O verbo fazer, quando vai para o plural, não é fazem, é faz 10 anos. Eu posso errar tudo em português, mas eu não esqueço isso nunca. Sabe, aprenda a receber a ajuda dos outros. Eu podia falar: cuide da sua vida. O que você tem comigo? Me ajude. Aprenda. Aprenda a receber a ajuda dos outros. Imagina ela mandando bater na porta lá dos vizinhos, né? Pedindo o quê? Vasilhas. Ela já não tinha nada, mas os vizinhos deviam ter acostumado ela sempre pedir vasilha cheia, né? Não é assim quando alguém está ruim, começa a pedir no vizinho, né? Me empresta aí um pouquinho de arroz, um pouquinho de óleo, um pouquinho disso. Ela queria vasilhas só vazias. Aprenda a receber a ajuda dos outros. A quinta coisa que é: não perca sua intimidade. É verdade que você tem a sua célula, onde você pode ali abrir com um grupo de irmãos que já são conhecidos, amados. Você tem os pastores da igreja. Mas você não comece assim a falar para todo mundo, não. Não perca a sua intimidade. Não vá. Sabe, você precisa ter identidade. Tem gente que não tem intimidade, porque não tem identidade. Por isso você precisa ser membro de igreja. Igreja que as pessoas não são membros, saia dela. Porque a igreja é lugar de você receber disciplina. E se as pessoas vão para uma igreja onde ele não é membro, como que ele pode ser excluído da igreja? Como ele pode ser excluído da igreja? Um dia tinha um homem aqui. Eu fiquei sabendo que terminava a reunião, ele procurava algumas mocinhas e falava coisas, quantas palavras? Cantava as meninas. Um dia no culto eu falei: olha, está vendo aquele homem ali? Eu apontei assim para ele e disse: esse é um lobo, está aqui no nosso meio, não é digno de estar aqui. Foi isso, o quê? Desligaram. Depois me chamaram lá na delegacia. Eu fui. Se tivesse que ser preso, eu iria. Mas eu não deixaria que o lobo destruísse as ovelhas. Ou seja, não perca, querido. Ou seja, você precisa, sabe? Outras vezes você abre tudo, tem pessoas que dizem: você nunca vai conseguir. Há uma irmã que já tem 48 anos, ela quer casar. E outro vira e diz: você nunca vai casar. Você tá. Gente, eu já celebrei casamento que a noiva tinha 70. Mas é uma outra história, porque é muito comprida. A sexta coisa que é: esteja pronto para receber mais de Deus. Ela queria só pagar a dívida. E Deus deu tanto para ela, ela pagou a dívida e sobrou para viver o resto da vida
ao lado dos seus filhos. Tu e teus filhos vivei o resto, para sempre. Não olhe o tamanho do seu problema, olhe o tamanho da resposta de Deus. E a última caminhada, o último passo. Entenda porque Deus te abençoou. Deus te abençoou para você ser uma bênção. Deus quer que você viva esse ano da bênção, para você abençoar outras pessoas. Deus te deu aquele carro, é para você trazer gente para a igreja. Deus te deu esse carro novo para você ir, sabe, lá naquele presídio, lá, levando as equipes da igreja para lá. Deus aumentou o seu salário, não é por causa daquilo, é para você investir também mais no reino. Ou seja, tudo que Deus faz, você precisa entender por que Ele está me dando isso. Por que Ele está me dando isto? Por quê? E ela entendeu. Ela entendeu. Não dependa do homem de Deus. Ela ficou sozinha ali. Ah, mas eu não sei fazer milagre, eu não sei fazer. Como? Derramar o óleo, mas minha botija é pequenininha, esse vaso aqui é tão grande. Obedeça, apenas isso. Amém? Levante a mão do seu irmão e nós vamos orar cantando. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. E a terra toda estremeça, levanto minhas mãos a ti, El Shaddai cuida de mim. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, eu levanto, Senhor, levanto minhas
Shaddai, El Shaddai, cuida de mim, meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Eu confio em ti, oh, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Eu confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Mais que abundante é o derramar. Mais que abundante é o derramar do poder de Deus sobre mim. Elevo o meu cálice a ti, eu sei que irá transbordar. Mais que abundante, 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 mais que abundante. Aleluia. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos levantar o nosso cálice diante do Senhor, as nossas intercessões diante do Senhor. Ouvimos a palavra de Deus. Não há impossíveis para o Senhor. Não há. O que você tem nas mãos? Eu tenho uma fé que está tão pequena. Basta que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Basta que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Porque o poder não está na fé. O poder está em Deus. Em Deus. E por isso eu quero convidá-lo a levantar as suas mãos e a sua voz. E agora, nesse momento, você vai colocar diante de Deus as suas intercessões. Qual é o seu problema? O que tem acontecido na sua vida? É o seu casamento? Coloque-o diante do Senhor. São os seus filhos? Coloque-os diante do Senhor. São os seus irmãos? Coloque-os diante do Senhor. É o seu trabalho? É o seu patrão? É o seu colega de trabalho? Coloque diante do Senhor. É uma enfermidade que você tem? Coloque diante do Senhor. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Mas coloque diante do Senhor com intensidade. Coloque, abra a sua boca. Talvez esteja difícil aí para você. Talvez esteja difícil, eu não sei nem como orar. Então você vai pegar uma pessoa do seu lado, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Vamos fazer pequenos grupos de 3 pessoas ou 4 pessoas e vamos orar uns pelos outros. Como aquela mulher foi até Eliseu e disse: me ajuda. Talvez você não esteja conseguindo agora orar, interceder, o coração está travado, a sua boca está pesada. E você vai pedir para essa pessoa: ore por mim, interceda por mim. Está difícil, eu não estou conseguindo mais. Eu já orei, já tentei, já clamei, eu não sei nem mais como orar. Por isso interceda, ore por essa pessoa. Clame por ela, clame pela família dela.
Enquanto Jó intercedia por aqueles homens, pelos amigos dele, o Senhor abençoou a Jó, o Senhor abençoou a casa de Jó, enquanto ele intercedia pelos amigos, enquanto ele orava pelos outros. Ore por essa pessoa enquanto você intercede. Deus estará abençoando a sua casa, Deus estará abençoando a sua família, Deus estará intervindo na sua história. Enquanto você intercede, coloque diante dele, coloque diante dele. Sim, ore, 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 clame ao Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não há barreiras que o Senhor não possa derrubar. Não há caminhos que sejam sobremodo fechados, que o Senhor não possa abrir. Não há pedras demasiadamente duras, das quais o Senhor não possa tirar água. Não há céus que estejam tão violentamente fechados, que o Senhor não possa rasgar, fazendo com que deles venha chuva sobre a terra. Não há corações que o Senhor não possa tocar e quebrantar e mudar, ó Deus. Não há pessoas que o Senhor não possa alcançar, Pai. O teu braço não está encolhido, Senhor. Os teus olhos não estão fechados. Os ouvidos do Senhor não estão surdos, ó Deus, sabemos disso. E é por isso que clamamos, 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 intervém. Vem, Senhor, rasga os céus sobre nós. E que venham tempos de refrigério, tempos de graça, tempos de súplica, tempos de quebrantamento, tempos de conversão, tempos em que pessoas cairão em si e voltarão para casa, arrependidas, para a casa do Pai, filhos pródigos que voltarão para o Pai, tempos em que mulheres que perderam filhos dentro de casa, dracmas perdidas, varrerão a casa, encontrarão aqueles que estão perdidos, tempos, ó Deus, em que portas serão abertas, tempos em que homens e mulheres se renderão completamente ao Senhor, tempos em que famílias serão restauradas para a glória do Teu nome. Oh Deus, esse é o tempo pelo qual clamamos, essa é a intervenção que pedimos ao Senhor. Vem, ó Deus, move as águas, para que haja cura no meio do Teu povo, haja cura no coração, haja cura na alma, no corpo, no espírito, que haja cura, Senhor, e haja cura, Senhor, compromisso contigo, compromisso com a palavra do Senhor, compromisso de obediência ao Senhor. Deus, esse é o nosso clamor, e sabemos que o Senhor está com os ouvidos abertos. Ah, Deus, faça, Senhor, opera maravilhas do nosso meio, rasga os céus sobre nós, rasga os céus sobre a nossa casa, que a terra venha fazer brotar a semente, ela não seja terra dura e não seja terra árida, mas que a semente caia e ela brote, ela germine, ela frutifique, ó Deus, no nome de Jesus. Ah, aqueles que estão longe do Senhor, estão até mesmo presentes aqui neste lugar, mas aqueles cujos corações se tornaram frios, se tornaram acomodados. Ah, Deus, toca esses corações, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que já perderam a fé, aqueles que se tornaram incrédulos, aqueles que dizem não mais tem jeito, toque esses corações, aqueles que dizem, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, toque esses corações, ó Deus, toque esses corações no nome de Jesus, liberta esse filho perdido, ó Deus, no nome de Jesus, quebra as cadeias das trevas, ó Deus, no nome de Jesus,
Manifesta o teu poder, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder, trazendo a lucidez às pessoas, elas sejam trazidas à lucidez. Arranca o engano, Senhor, em nome de Jesus, tira a mentira dos corações em nome de Jesus, arranca essa palavra de desânimo dos corações, Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus de toda a esperança, Tu és a esperança da glória. Tira, Senhor, esse desânimo dos corações, tira, Senhor, a desesperança, tira a dúvida, tira a incredulidade, Pai, toca e arranca desses corações, Senhor Deus, raiz de amargura, raiz de ressentimento, arranca, Senhor, arranca, que haja cura no meio do Teu povo nessa hora, haja cura, Senhor, haja cura, Pai, no nome de Jesus. Manifesta perdão aqui nesse lugar, manifesta perdão nos relacionamentos, faça isso, Pai, faça isso, cura os olhos das pessoas e não conseguem mais enxergar, Senhor, que estão cegadas, cura, Pai, no nome de Jesus, Pai, aqueles que estão presos no laço do pecado, Pai, aqueles que estão tão envolvidos e se sentem sufocados e apertados e que imaginam que não é possível viver uma nova vida, arranca o engano desses corações, ó Deus, arranca em nome de Jesus, arranca, Senhor, pois aqueles que o Filho libertar, esses verdadeiramente serão livres. Liberta agora, Senhor, liberta os cativos, põe em liberdade os oprimidos agora, Senhor, te pedimos no nome de Jesus. É o Teu povo que clama, é a Tua igreja que intercede, é a Tua igreja que busca a intervenção do Senhor. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar, só o Senhor pode multiplicar o azeite. Multiplica o azeite, Senhor, multiplica o azeite. Derramamos a nossa vida diante do Senhor, derramamos a nossa intercessão diante do Senhor. Multiplica a nossa intercessão, multiplica as nossas orações, multiplica, Senhor, em nome de Jesus, até que venham romper, até que os céus se rasguem, até que famílias se convertam, até que casamentos sejam restaurados, até que filhos voltem para casa, até que os Teus filhos comecem a trabalhar novamente, até que haja saúde no corpo. Senhor, multiplica em nome de Jesus, Senhor. E que não haja uma só pessoa no nosso meio, ó Deus, cujo coração não esteja aquecido pelo Teu Espírito. E que não haja uma só pessoa no nosso meio cujo coração não esteja cheio da fé que o Senhor traz. E não haja uma pessoa no nosso meio e venha duvidar do poder do Senhor. E não haja uma pessoa no nosso meio e não conheça o Deus que Tu és, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o que faz novas todas as coisas, aquele de onde vem o nosso socorro. Pai, que não haja uma pessoa no nosso meio e não reconheça que o Senhor é aquele que endireita caminhos, o Senhor é aquele que abre portas que estão fechadas. Deus, imprima a fé do Senhor no coração do Teu povo, para que vivamos esse novo tempo, Deus, e venhamos a Te celebrar em todo tempo, reconhecendo as grandezas do Senhor, a um coração grato, a um coração cheio de alegria, pelas intervenções que já começamos a ver pelos olhos da fé, já começamos a ver o azeite se multiplicar, ó Deus, porque sabemos que Tu és Deus fiel, Deus mais que abundante, Te bendizemos, ó Senhor, Senhor, e Te agradecemos no nome precioso de Jesus, amém, aleluia. Aleluia! Bendito seja o nosso Senhor, aleluia! Faça assim com as suas mãos, coloque-a sobre o seu peito, que nesse instante só haja entre nós o caminhar do Espírito do Senhor. Olhe para mim um instante. A bênção que inaugura todas as outras bênçãos é a bênção da salvação. Há um novo recomeço na sua história, no momento quando você se entrega a Jesus, no momento quando você se vê como realmente todos nós temos que nos ver, pecadores, impotentes para sermos salvos por nós mesmos, mas no momento quando entendemos que Jesus morreu ali na cruz, deu a sua vida para nos salvar, e a salvação é um presente de Deus, ao ponto de Jesus ter haver dito
que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar todas as outras bênçãos, se ele não tem a bênção, que é a bênção eterna, que é a salvação? A salvação é um presente. E você, com a mão no seu peito, feche os seus olhos, ore comigo, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu acabei de ouvir agora que a salvação é um presente, não é resultado das minhas obras. Eu reconheço que sou um pecador, eu preciso dela. Por isso, nesse instante, eu abro o meu coração, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, na certeza da tua misericórdia, em me perdoar, em me conceder uma vida mais do que abundante. Ainda com seus olhos fechados, vamos orar, mas você não vai repetir essa oração. Você não vai repetir essa oração. Você vai receber o benefício dessa oração. Eu quero orar de modo específico por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou por você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, desviou, mas hoje você busca a reconciliação, você volta aos caminhos dele. Para que eu ore, eu peço que você levante aí no seu lugar uma das suas mãos, como se fosse um sinal, aquela moça lá em cima. Levante bem alto a sua mão, aquele rapaz. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou volta aos caminhos dele, levante bem alto, mais alto que você puder a sua mão, sem constrangimento algum. Esse sinal irá marcar o destino eterno da sua alma. Pode levantar a sua mão, levante-a mais alto, isso. Agora eu vou pedir algo, que todos vocês que levantaram as suas mãos, para orarmos, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe o seu lugar e venha. Quem aqui já é salvo, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Se ele não tem ainda a certeza da salvação, ou ele está desviado, esta é a hora de Deus para a vida dele. Deixe o seu lugar e venha. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, não importa a sua idade, não importa quem você seja, esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Deixe seu lugar e venha. Crente no Senhor, todos em pé agora nessa batalha. Vem, Jesus, o bom vem, pastor, vem, vem, cuida de mim, vem, vem, meu pastor, vem, não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Igreja, levante as mãos sobre estas vidas que estão chegando. Meus colegas, os pastores, se aproximem delas também. Você que está aí na sua casa agora, você que nos assistiu, talvez você esteja dizendo: mas se eu posso entregar minha vida aqui onde eu estou, pode. Aí onde você está também você pode fazer o que estão fazendo. Esse é o momento de você também abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, e Ele vai entrar. Ou você que estava longe dos caminhos dele, é a hora de você voltar. E por falar em voltar,
Você que mora aqui em Belo Horizonte hoje, às 18 horas, esteja aqui conosco. Venha participar, sabe, venha participar hoje, às 18 horas, na certeza do amor de Deus e da misericórdia dEle sobre a sua vida. Igreja, com as mãos estendidas, mais corações se aproximam. Vamos orar por eles dizendo, a igreja orando comigo, toda ela, ainda corações estão chegando. Uma alma vale mais do que qualquer outro compromisso que você tenha. Aleluia. Vidas estão vindo correndo. Aleluia. Igreja, ore comigo dizendo, ó Deus e Pai, estas vidas responderam ao teu chamado e estão no teu altar, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Desligamos delas o poder de Satanás